Desejamos a todos uma boa tarde, seja bem-vindo. Em nome dos familiares, você está aqui hoje para expressar seus sentimentos, condolências à família, e a família fica muito feliz pela sua presença, sua dedicação de estar aqui hoje. E você também, que vai nos assistir pelo Zoom, pela videoconferência ou pelo YouTube. Se você tem algum familiar, alguém que quer assistir e precisa do link, pode pedir que nós vamos disponibilizar. O nosso objetivo de estar aqui hoje é ouvir um pouco sobre a esperança e fé que a nossa Maria do Carmo expressava e tinha. E por isso nós vamos ouvir um discurso público que vai abordar justamente isso. O que a nossa irmã Maria do Carmo tinha no coração, é a fé na ressurreição e a esperança que mantinha ela viva e desperta a falar de Jeová. Para isso nós vamos ouvir um tema bíblico, um discurso bíblico, e quem vai falar para nós sobre essa esperança que a nossa irmã Maria do Carmo tinha é o nosso irmão Daniel Silva. Dê atenção a esse belíssimo discurso. Vamos falar então um pouco dos dados da nossa irmã, que são interessantes e de saber, né? Então, o nome dela completo é Maria do Carmo Rodrigues de Lima. Ela tinha 52 anos, foi casada com Raimundo Nonato da Silva Lopes por 27 anos. E juntos tiveram três filhos: Rodrigo, Lucas e Eduardo. Embora não fossem mais casados, Maria do Carmo e Raimundo, eles eram irmãos na fé. E o Raimundo, junto com seus três filhos, cuidaram dela até o último dia de vida dela. Do Carmo servia a Jeová há bastante tempo, há muitos anos. E ela começou a estudar a Bíblia mais ou menos em 1998 e foi batizada no dia 10 de novembro de 2002. E para falar um pouquinho mais dela, eu gostaria de convidar para uma entrevista a nossa irmã Naide Rodrigues, que a conhecia há muito tempo, e mesmo antes de ela morar aqui em Suzano, né? Então, vamos ouvir nossa irmã. Irmã Naide, qual mais ou menos, há quanto tempo você conhecia a irmã Maria do Carmo e qual congregação era? Eu conheci ela faz uns 25 anos e ela era da congregação Dominique. Muito bem, então 25 anos, né? Muito tempo. E quais eram as qualidades mais notáveis que Maria do Carmo tinha? Ai, são muitas qualidades que ela tinha, irmão. Ela não se envolvia em tagarelice, ela era uma pessoa zelosa nas coisas de Jeová, como na família, né? Uma pessoa muito amorosa, e ela sempre fazia as coisas que agradavam a Jeová, né? E também, além das receitas culinárias que ela tinha, né? Que ela fazia, né? Muito gostosa, muito deliciosa. E outra coisa também que ela era, mesmo com dor, né? Ela sempre estava com sorriso, sempre alegre. Até esses tempos mesmo, os dias que ela estava assim, doente aí, ela ia sentar, morrendo de dor, mas dava risada. Sempre, é uma coisa que ela tinha. Além disso, ela também era uma boa amiga, sabe? Uma amiga de confiança, uma amiga a quem eu podia confiar. Eu não tinha do Carmo mais do que uma irmã, sabe? Eu gostava muito dela mesmo. Então, me sentindo muita falta, porque todos os dias eu ligava para ela, perguntava como é que ela estava, né? Se ela estava bem, se ela tinha vindo à cozinha, se teve tomado café. E ela sempre falava, graças a Jeová, hoje eu me sinto um pouquinho melhor. Então, do Carmo é essa pessoa, irmão. Obrigado, irmã, por compartilhar conosco um pouquinho a respeito da nossa querida do Carmo. Com certeza, tudo que a irmã Naide comentou, todos nós compartilhamos dos mesmos sentimentos. Nós tínhamos esse amor por ela muito grande. E, de fato, ela vai fazer muita falta para nós. E todos nós precisamos de consolo, não é verdade? Quando uma pessoa amada nos deixa, fica em nós um vazio em nosso coração que muitas vezes não é preenchido, principalmente a respeito dos filhos, né? O espaço que eles têm no coração, que era dela, nunca será preenchido, porque é apenas o espacinho dela, não é verdade?
E é normal ficar triste quando perdemos alguém que amamos. O próprio Jesus Cristo, ele passou por isso. Imagina, né? O próprio Jesus Cristo. Eu convido os irmãos e os amigos aqui presentes a pegarem seus exemplares da Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 1. João 11, 1. Então vamos ver aqui um pouquinho desse relato, onde mostra que Jesus Cristo ele compartilhava desse sentimento, né, de amor e quando perde, né? Então o versículo 1 fala assim, João capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Agora o 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Agora, concluindo, o versículo 34 e 35, diz assim. E ele perguntou, onde o colocaram? Disseram-lhe, Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. O relato mostra que ele já estava morto há 4 dias, Lázaro. Ele tinha adoecido e já fazia 4 dias que ele tinha falecido. E Jesus chorou copiosamente, chorou muito, sentiu muita falta de Lázaro. Eles eram grandes amigos. E o próprio relato fala que ele amava Lázaro e suas irmãs. Sim, Jeová também tem esses mesmos sentimentos para com a humanidade. Jeová ele tem eterna compaixão pelos que estão tristes com a morte de alguém e promete consolá-los. E Jeová nos consola de diversas formas. Então vamos ver algumas dessas formas que Jeová nos consola hoje quando perdemos um ente querido na morte. Jeová, ele é um Deus que não criou a humanidade para morrer. Todos nós, ninguém quer morrer. A gente quer viver para sempre, mesmo nas circunstâncias difíceis. Porque Jeová, Deus, nos criou dessa forma. Mas por que que o ser humano morre? Por que todos morremos? Ou vamos morrer um dia? Vamos ler aqui novamente, vamos usar nossos exemplares da Bíblia? Agora no livro bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vamos ler outros relatos, tá? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui mostra a origem da morte. Por que que a morte permeia a humanidade? Gênesis 2:7 diz assim: E Jeová Deus formou o homem do pó, do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente, uma criatura que respira. Então a palavra alma significa criatura que respira. E vamos dar continuidade aqui no versículo 15 e o 17. Mas quando a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus deu a Adão e Eva tudo que era bom, que você possa imaginar. Só que ele deu apenas uma lei que deveria seguir de perto. Tinha uma árvore no meio do jardim que não deveria se fazer uso dele, daquela árvore. Porque se comesse daquele fruto, o próprio Deus sentenciaria a morte. Agora veja, agora no capítulo 3, o próximo capítulo, o versículo 19. Gênesis 3:19 diz assim: No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então mostra que Adão e Eva, eles não seguiram de perto a lei de Deus. Eles cometeram um pecado. E o próprio Deus sentenciou eles, que era, tu és pó e do pó voltarás. E é interessante isso, que eles passaram isso para todos os seus descendentes. E a própria ciência moderna comprova isso, né? Um pai e uma mãe, através do seu gene, código genético, eles transferem aos filhos algumas coisas bem interessantes, como cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, às vezes até mesmo personalidade.
Um pai e uma mãe transferem para os seus filhos esse código genético de características. Então, todos nós somos uma mistura genética de nosso pai e de nossa mãe. E o que Adão e Eva transferiram para nós de forma genética? O pecado e a morte. Então, foi isso que eles transferiram de forma genética para todo ser humano. A morte. Essa é a herança que o primeiro casal humano deram aos seus descendentes. Não só a ciência mostra que isso é genético, mas a própria Bíblia. Eu convido vocês a lerem agora no livro de Romanos, um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, versículo 12, que está em conformidade o que o livro de Gênesis nos mostra. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: E é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, o pecado de Adão, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então a morte entrou no mundo através do pecado de Adão. E como descendentes deles, ganhamos essa herança. E o que acontece com a pessoa depois que ela morre? Muitas pessoas se perguntam, não é verdade? Vamos ver novamente na Bíblia o que a Bíblia diz? Agora no livro de Eclesiastes. No capítulo 9, do versículo 5 e depois o 10. É uma dúvida que muitas pessoas têm. O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Será que ela está sofrendo? Então a Bíblia explica o que acontece. Eclesiastes 9, do 5 e o 10, diz assim, ó: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Está aí. A morte, ela é o oposto da vida, assim como a vida é o oposto da morte. O texto deixou bem claro que quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Ela não sofre. Ela simplesmente deixou de existir. O próprio Jesus Cristo, quando se referiu a Lázaro, quando ele morreu, ali no caso com a irmã dele, Maria e Marta, ele falou como se Lázaro estivesse dormindo. E ele falou: Eu vou até aquela cidade para acordá-lo. Do ponto de vista de Deus e de Jesus Cristo, o ser humano é como se estivesse dormindo em um sono profundo. Só que é um sono que apenas eles podem acordar a pessoa. Diferente do nosso sono, que qualquer pessoa nos chamar ou mexer conosco, a gente acorda. Então, a morte é comparada a um sono profundo, a inexistência da vida. E o versículo 10 conclui: Tudo o que sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento na sabedoria, ou melhor, nem sabedoria na sepultura ou lugar para onde você vai. É interessante que algumas pessoas, ao andar no cemitério, elas morrem de medo, mas sem necessidade. Ali não tem ninguém que possa te assustar. Afinal, o texto deixa bem claro que não existe esse tipo de vida após a morte, onde as pessoas vagam para assustar, para assombrar ou para ajudar. A Bíblia desmente essa mentira que muitas religiões falsas elas dizem, tanto que incentiva. Se queres fazer algo, faça agora, enquanto está vivo, porque depois que morrer, deixará de existir. Mas, como já dito, Jeová Deus não criou o ser humano para morrer. Não é o propósito dele. Ele nos deixou uma esperança para os nossos entes queridos que morreram. Então, nós temos uma esperança. Embora a morte seja o oposto da vida, a inexistência,
Deus nos dá uma esperança que nós podemos ter. E novamente vamos recorrer à Bíblia. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 22. Como Adão tinha uma vida perfeita e uma perspectiva de viver para sempre, ele perdeu isso através do erro que ele cometeu. Mas veja o que Jeová Deus providenciou. O versículo 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Sim, Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele tinha uma vida equivalente à de Adão. Ele tinha uma vida perfeita e uma perspectiva de vida eterna se ele não desse a vida dele em sacrifício a favor da humanidade. Então ele tinha a vida perfeita. Ele tinha uma vida equivalente à de Adão. Só que ele não tinha pecado, né? Aí conclui o versículo 25 e 26. Pois ele tem de reinar, Jesus, até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Assim como a morte é inexistência, a própria morte deixará de existir. Porque o próprio Jesus Cristo vai destruí-la. Consegue imaginar isso? A inexistência da morte? É isso que vai acontecer. É o que Jesus Cristo fará. Quando começar a reinar a humanidade, ele vai destruir a morte. E ele fez isso no passado, dando um primeiro passo. Quando ele veio na terra, Deus deu para nós o melhor filho, a melhor criatura espiritual, o seu primeiro. Ele deu a favor da humanidade para remir ou para pagar o pecado de Adão. Então, o pecado de Adão, ele já foi pago. O pecado adâmico através da própria vida de Jesus Cristo. Mas em breve ele vai fazer algo ainda melhor também, né? Vamos ver agora no livro de João, que é uma esperança maravilhosa para nós hoje. Então, você que foi amigo de Maria do Carmo, filho, esposo, irmã, irmã, sobrinho, você vai ter esse prazer novamente, ó. João, capítulo 5, versículo 25, 28 e 29. Diz assim: digo-lhes com toda certeza, isso as próprias palavras de Jesus. Vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem dado atenção viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então vimos aí, né, que até mesmo os que estão na morte ouvirão a voz de Jesus. Isso quer dizer, de forma simbólica, que essas pessoas voltarão a viver. E aí que conclui o versículo 28 e 29. Tente imaginar isso no futuro. Não fique admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz de Jesus e sairão os que fizeram boas coisas, coisas boas, para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então o texto aqui deixa bem claro que todas as pessoas que morreram, nossos entes queridos, todos eles, voltarão a viver. Então, é essa esperança maravilhosa que nós temos. O próprio Jesus Cristo deu a vida dele e ele mesmo também chamará essas pessoas de volta à vida. E a garantia disso qual foi? A própria ressurreição de Jesus.
Depois de 3 dias, ele voltou a viver, porque o próprio Jeová Deus trouxe ele de volta à vida. E ele fará isso por toda a humanidade. E como nós podemos nos beneficiar por estar aqui hoje? Bom, um funeral nos lembra de como a vida ela é curta, de como a vida ela é passageira. E a morte nos leva a pensar em como estamos levando a nossa vida. De que forma estamos levando a nossa vida? Será que de uma forma que possa ter esperança para o futuro? Uma perspectiva para o futuro? Porque Deus criou a gente com um objetivo, e não foi para morrer. Vamos ver agora o último texto, que está descrito em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. A própria Bíblia fala que precisamos fazer um bom nome perante Deus. É interessante que até no livro de Eclesiastes fala que, de uma forma poética, que a morte ela pode representar mais do que a própria vida. Porque se a pessoa morreu tendo um bom nome perante Deus, é melhor do que uma pessoa que nasceu e não fez absolutamente ainda nada perante Deus. Então veja agora esse versículo 3 e 4. Ó. Qual é a vontade de Jeová e do seu Filho Jesus? Isso é bom e agradável à vista do nosso Salvador Deus, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas tenham vida, sejam salvas. Mas aqui colocou uma circunstância. Para isso é necessário ter conhecimento exato a respeito de Deus. E como fazemos isso? Podemos ter conhecimento exato de Deus? Bom, conhecer a Deus não é apenas uma forma de expressão. Ah, eu creio em Deus, eu tenho fé. Não é por palavras. Conhecer a Deus envolve ação da nossa parte. Por obter conhecimento exato da Bíblia, contido, que Deus nos deu, e a ação é viver em harmonia com esses princípios que estão delineados na Bíblia. Então, conhecer a Deus envolve confiar nele, confiar que Deus, ele sabe o que é melhor para nós, até mesmo o melhor do que nós mesmos. Como o Criador, como nosso Criador, ele sabe o que é melhor para nós. E se conhecê-lo e vivermos em harmonia com as leis e os princípios de Deus, podemos estar entre os que serão salvos ou terão uma vida eterna. As nossas decisões na vida devem refletir a vontade de Deus. Por isso que em momentos de luto como esse, um discurso fúnebre, precisamos pensar: de que forma estou conduzindo a minha vida? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Quero ter uma perspectiva melhor para o futuro? Uma perspectiva eterna? Outro aspecto também importante, quando passamos um período de luto, ou conhecemos alguém que está em luto, para encorajar e consolar nossos irmãos e amigos. Podemos continuar fazendo isso nos dias à frente. Então, quando sabemos que alguém perdeu um ente querido na morte, vamos lá fazer uma visita para a pessoa. Mandar uma mensagem de texto, uma ligação. Compartilhar da esperança que nós temos para o futuro. Isso vai ajudar a amenizar um pouquinho da dor que eles estão passando. É nessas horas, nos momentos mais difíceis, que mostramos como somos verdadeiros amigos. Por compartilhar a nossa esperança e apoio emocional.
Portanto, irmãos e amigos presentes, aguardamos ansiosamente o dia que Jesus chamará a todos que estão mortos, inclusive nossos entes queridos falecidos. Estes voltarão a viver. E juntos viveremos para sempre sob as bênçãos de Jeová, nosso Deus. Emocionante discurso e belo, né? Obrigado, Daniel, pelas belas palavras e fortaleceu ainda mais a nossa convicção e esperança na ressurreição. E foi bom relembrar dessa esperança que a nossa querida irmã Maria do Carmo tinha. E agora sabemos, talvez você não sabia, mas agora ficou claro aí aonde ela está. O lugar mais seguro que alguém pode estar, que é na memória de Jeová. Se você quer saber mais sobre esse tópico, sobre esse tema, qualquer testemunho de Jeová aqui hoje presente, ou na sua localidade onde você mora, terá o maior prazer em explicar um pouco mais sobre essa esperança e qualquer outro assunto que você queira saber. Agora nós queremos convidar não só você aqui presente, mas você no Zoom, você no YouTube, a cantar um cântico que talvez fosse o mais preferido da nossa querida irmã Maria do Carmo, é o cântico 151. Então você presencialmente, se você puder, fique de pé. Vamos cantar esse belíssimo cântico, o cântico de número 151, intitulado Ele Chamará. É baseado em alguns versículos da Bíblia, Jó 14, do 13 ao 15. No versículo 15, se falado sobre saudade. Concorda que só podemos sentir saudade daquilo que é bom e daquilo que nos faz falta? Com certeza é apropriado esse versículo. Jeová sente trabalho daqueles que são leais. E a Maria do Carmo entra nesse ponto. Então vamos cantar todos juntos o cântico 151 e depois de termos cantado, vamos ouvir uma oração pelo nosso irmão Lucas Lima.
Ouçamos uma oração. Pedimos licença, Senhor Jeová, para chegar diante do Senhor. Mesmo numa situação triste, estamos reunidos para mostrar nossa união, assim como nossa irmã, sua serva, fez. Agradecemos por ter o apoio dos irmãos e amigos que confortam o nosso coração, mas principalmente o conforto do Senhor, com a esperança que o seu filho, após entregar a sua vida na morte, deixou para a gente. Essa é uma ocasião triste, Senhor, mas futuramente todos nós seremos felizes de novo, porque a morte será reduzida a nada. Nós agradecemos, Jeová, por ter enviado seu filho e por ele ter, por espontânea vontade, dado a sua vida por nós. Que nós possamos seguir o exemplo de seu filho, assim como nossa irmã na fé fez e lealmente morreu leal. Que nós possamos seguir o exemplo de seu filho. E é por ele que agradecemos e pedimos. Em nome de seu amado Filho, Senhor Jesus. Amém. Agradecemos aí o Lucas pela linda oração. Não foi fácil, né? Mas saiba que cada lágrima aí está no odre santo de Jeová. Com certeza você tem aí a sua lembrança, o seu momento com a nossa querida irmã Maria do Carmo. Mas os familiares prepararam um vídeo aí com a retrospectiva, onde tem alguns momentos. E vai ser um prazer ver junto com os irmãos esse vídeo que a família preparou. Então dê atenção aí a esse vídeo, essa retrospectiva que vamos ver aqui no telão, e transmitido também via Zoom e pelo YouTube. E ao final nós vamos só passar alguns anúncios, tá bom? Dê atenção.
e ao redor somos todos irmãos. Quanto amor em cada olhar. Um amor assim não é fácil achar nesse mundo frio sem Jeová. O amor vai ser pra sempre e nunca vai falhar. Vem de Jeová, o verdadeiro amor. Ele é amor, mais que sentir. Vamos viver o amor. Esse amor tem poder, tudo pode vencer. Eterno amor. Quando as aflições são pesadas demais, nosso amor dá força e paz. Como é bom sentir o amor dos irmãos e o cuidado de Jeová. O amor vai ser pra sempre, jamais vai acabar. Vem de Jeová, o verdadeiro amor. Ele é amor, mais que sentir. Vamos viver o amor. Esse amor tem poder, tudo pode vencer. Vem de Jeová, o verdadeiro amor. Ele é amor, mais que sentir. Vamos viver o amor. Esse amor tem poder, tudo pode vencer. Eterno amor, eterno amor, eterno amor. Rodrigo foi o quê? De Goiânia. Já ficou de cara. De Goiânia. De anigosticado. Eu falei como que é dele. Diagnosticado. De gaioiado. De anigosticado. Diagnosticado. Bora. De anigosticado. Como é, Eduardo? Como é, Lu, o nome? Estelionatário. Estelionatário. Tem um estarinotário. Estariário. Estarionatário. Fala aí, Lu. Como? Estelionatário. Exterior.
Nós queremos agradecer os familiares que produziram esse vídeo aí, e é dessa forma que nós queremos nos lembrar da nossa querida irmã, né? Nós vimos aí belos momentos, com certeza, lá no Novo Mundo, junto com ela, nós iremos poder reviver momentos e ultrapassar ainda mais momentos melhores do que esse. Com certeza, ficamos gratos por isso. A família, ela deu permissão, caso você queira, nesse momento agora, nós temos um microfone aí, se você quiser no Zoom também, se você quiser falar alguma coisa aos familiares, né, o sentimento, algumas palavras, os familiares gostariam de ouvir. Se você quiser, levante sua mão, a gente chama, eu vou chamar e um microfone vai até você, se você desejar fazer isso, tanto aqui presencialmente como pelo Zoom. Vocês gostariam de talvez falar alguma coisa aos familiares, algumas palavras? Irmão Mauro Júnior, por favor. Queria dizer que a irmã Maria do Carmo, ela vai ser lembrada como sendo uma pessoa de boa espiritualidade, né? Talvez nós a encontrávamos no salão sempre, não falar muito, né? Mas nós podíamos ver que ela tinha uma grande força de espírito, né? Sempre leal, zelosa a Jeová, aos irmãos. Tanto que até como a irmã Naide comentou, né? Nunca foi da irmã Maria do Carmo falar de ninguém, né? Sempre uma atitude positiva na congregação. Então, particularmente para mim, um exemplo de fé, perseverança, e assim como a Bíblia diz, né, ela correu com perseverança até o fim a corrida que foi apresentada a ela. Muito bom. Obrigado, irmão. Bom, aí. Alguém mais gostaria de expressar seus sentimentos, condolências à família? A irmã Luísa, lá no Zoom, por favor. Pode desmutar aí, por favor? Agora sim. Boa tarde. É, eu não sei se eu falei para os meninos, né, que uma vez a do Carmo falou para mim assim, eu vinha, eu e toda a família junto, né, marido, esposo, o esposo, os filhos, aí depois o esposo parou, depois o mais velho parou, aí depois ficou só vindo ela, o Lucas e o Eduardo para reunião. Aí depois o Eduardo também parou, aliás, o Lucas parou primeiro, e depois ela falou assim para mim, eu orei para Jeová e me perguntei, todos vinham comigo para a reunião, hoje eu estou sozinha. Será que eu vou ter meus filhos de volta na organização? Porque depois todo mundo parou, né? Mas mesmo assim ela não parou de ir para as reuniões. E depois ela falou para mim como ela estava feliz, né? Porque depois o Lucas voltou, está hoje batizado, o Raimundo voltou também, o Eduardo agora está dando espaço. Então ela fez a parte dela, né? E ela morreu fiel. Agora vocês têm que estar lá no Novo Mundo para falar para a mamãe que valeu a pena todo o esforço dela. Não só os filhos, mas os familiares também, aqueles que estão afastados de Jeová e aqueles que ainda não conhecem Jeová. Se você ama do Carmo, quer vê-la novamente, a chance é essa, de passar para o Novo Mundo, mediante um estudo bíblico, vai aprender. E meninos, não desanime. Tenha como alvo servir a Jeová para ver a mamãe de vocês. Aí ela vai aprender a falar aquelas palavras, né? E telesinatário, né? Como ela falou. Aí ela vai saber falar direitinho, a gente vai brincar com ela, tá bom? Era só isso que eu queria dizer, tá? Obrigado, irmã Luísa. Lá, Clarindo Borges, por favor. Só desmutar aí e já começar a falar. Consegue desmutar para ele, Mauro? Não conseguiu, né? Alguém mais gostaria de falar algumas palavras? Francisco Maria Raimundo, pode falar, por favor.
Essa também não vai, né? Tá indo? Ok. Pode falar já. Maria Francisco, Maria Raimundo Cauê. A gente está num momento, uma causa triste, mas uma ocasião feliz, né? Então, onde nós temos esperança, né? Que logo nós iremos ver nossa querida irmã, nossos queridos irmãos que já se foram na morte, né? É uma questão de tempo. Logo nós vamos estar juntos novamente no novo mundo, né? E queremos dizer assim, que assim como Jesus, o Carlos pode dizer que venceu o mundo. O Carlos deve ser um exemplo a ser imitado, todos. Cortou, mas deu para entender, viu? Obrigado pelas palavras também. Aí temos uma outra pessoa que gostaria de falar, que é lá na casa da Marisa e Carol. Por favor, Aqui é a Carol. Carol. Eu lembro da do Carmo desde sempre, desde as minhas primeiras memórias no Salão do Reino. Ela sempre foi uma irmã muito leal e zelosa. E isso foi muito especial para mim, inclusive nesse momento, porque ela é um grande exemplo a seguir. Nós sabemos que os amigos vão sentir muitas saudades, mas os familiares a gente não consegue nem imaginar o quanta falta eles vão sentir. Então nós desejamos muito que Jeová console o coração de todos eles, para que eles possam sempre manter a esperança ativa, sempre lembrar e olhar lá na frente, olhar com fé para o futuro. Às vezes é difícil a gente fazer isso, mas nesse momento é o momento mais importante para a gente lembrar que lá no novo mundo a gente vai poder ouvir essa risada sem medo de que ela um dia vai parar, né? Bom, obrigado, Carol, pelas palavras também. Agora sim, Clarindo Borges. Vamos ver se sai o som agora, né? Vamos ver se consegue. Acho que não, né? Mas tudo bem. A gente agradece a intenção. Mais alguém gostaria de falar? Então a gente vai encerrar. A gente agradece a presença e com certeza os familiares, só pelo fato de você estar aqui, já foi uma forma de demonstrar o carinho e o respeito que temos por nossa irmã Maria do Carmo. Então a gente encerra por aqui e agradecemos a todos.